Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e a mais um podcast para você que está acompanhando a gente aí no Spotify. O tema do vídeo de hoje, né, que eu vou vir trazer para vocês é não se sinta inferior às outras pessoas, né? Não acha que os outros têm menos pecados do que vocês, ou o outro é mais justo do que você, o outro é melhor do que você. E eu vou trazer isso falando para você dentro da Bíblia, o que a Bíblia traz sobre isso, né? Sobre todos nós, né? Sobre todo o ser humano da face da terra. Porque Jesus não deixou a Bíblia falando sobre uma pessoa. A passagem que eu vou trazer, ele tá falando de todos nós. Então eu vou trazer essa passagem pra vocês aqui. E a passagem que eu vou trazer, né, o versículo que eu vou trazer pra falar pra vocês é Romanos, se você quiser abrir a sua Bíblia, né? Romanos 3, versículo 10, né? Aqui fala: não há nenhum justo, não há sequer nenhum. Não há um sequer que tenha inteligência, que só busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aqui Deus está falando que não há na terra nenhuma pessoa que é justa, que é santa, que é honesta, né? Nenhuma pessoa que não se perverteu, né? A gente veio aí do pecado de Adão e Eva, né? Nós estamos debaixo de um pecado. A própria palavra de Deus já fala, né, que o mundo ele é do inimigo, o mundo ele é do mal, né? O mundo ele tá sob um governo de Satanás, né? Então o mundo é mal. Mas em nós que viemos de um pecado, a gente pode buscar um caminho diferente do que é o que foi destinado a nós, né? Porque a gente veio do pecado de Adão e Eva, a gente veio aí de uma traição para Deus, né? Que Deus deu tudo, Deus deu o jardim do Éden, que tinha tudo, estava tudo construído. Só que aí Adão e Eva foi lá e pecou, e a nossa geração é uma geração de pecadores. A palavra do Senhor, ela fala, né, que viemos todos de um pecado, né? Não há ninguém sequer que seja justo, que seja honesto. Não há ninguém sequer que seja justo, que seja honesto. Todos estamos debaixo de um pecado. A palavra de Deus também fala, né, que ninguém tem o bem, todos se desviaram, né? E por viver debaixo desse pecado, né, o pecado ele traz uma consequência para nós. E é importante nós cristãos, você que tem interesse de servir os caminhos do Senhor, de conhecer a palavra a verdade, é importante nós sabermos disso. Porque a partir do momento que você sabe disso, você procura se converter, procura se alinhar nos caminhos de Deus, né? E por viver, muitas das vezes, no pecado, esse pecado ele traz uma consequência para nós, que é o afastamento de Deus. E muito desses pecados pode levar à morte. Aí você fala, ah, Fernanda, é a morte da carne? Não. Muitas vezes, às vezes pode até ser que seja a morte da carne, mas a morte do espírito, né? Por causa desse afastamento de Deus, a alma, o espírito sangra. Novamente lá no versículo, né, capítulo 6 de Romanos, né, versículo 23, fala: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Né? Esse é o único, sabe, é o único entendimento que a gente tem, o único saber que a gente tem é esse, né, que a gente tem uma vida eterna com Cristo, né? Então, assim, o pecado, ele traz a morte, o pecado, ele traz a morte do espírito, né? Porque você tá se afastando de Deus, não tem como alcançar a vida eterna, não tem como você viver, né, depois da morte sua, da sua carne, não tem como você viver com Cristo, viver para Cristo. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, confirma isso para nós, né? Lá fala: com efeito, todos que pecaram, todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo veio para render isso, né? Para trabalhar a salvação através dele. Ele morreu na cruz por nós. Né? Só que se continuarmos no pecado, a gente tem esse afastamento de Cristo. Né? Como que a gente vai herdar a coroa da vida eterna se a gente não está na presença? Se a gente não tá no Espírito. Vou trazer para vocês mais profundo sobre isso, né? Nós vamos lá para 1 João, mas antes disso eu quero trazer para vocês. A própria palavra testifica. Gente, não existe pecadinho, pecadão para Deus. Pecado é pecado, independente. A fornicação é pecado, a homossexualidade é pecado, a traição, o que for é pecado perante os olhos de Deus. O divórcio é pecado, né? Não respeitar os 10 mandamentos, você tá pecando. Blasfemar contra Deus, não tem nível maior ou menor de pecado. A palavra de Deus deixa que somos todos pecadores. E eu vou mostrar para vocês lá em 1 João, o versículo, capítulo 3, né, versículo 4, 5 e 6 em diante, o que a palavra diz para nós, né? O que ela testifica para nós. Porque hoje tá uma religiosidade, né, vamos dizer assim, das pessoas julgarem muito o irmão da igreja. Tem muitas igrejas, já passei por isso também, que se você fazer alguma coisa, os irmãos tudo, né, vai ali e tenta falar: irmão, você tá pecando, que não sei o quê, mas todos estamos debaixo de um pecado, né? Qual que é o seu pecado? Então, olhemos para nós mesmos, né? Olhemos nossas próprias vestimentas. O que nós estamos fazendo que é pecado perante aos olhos de Deus? É porque a salvação, ela é individual. É claro que eu tô vendo meu irmão no pecado, tô vendo ele agindo daquela forma, eu com o amor de Cristo, eu vou chegar nele e vou orientar, né? Sem julgamento, porque eu também sou pecadora, né? Mas eu vou orientar, porque às vezes aquela pessoa, ela tá em pecado e ela nem sabe que ela tá em pecado.
né? Ou então a consciência dela, né, o conhecimento dela é raso, para ela falar, meu Deus, pequei contra ti, Senhor, me perdoa. Né? Não tem essa consciência para ter essa clareza de arrependimento, né? Mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Então, não se compare. Não ache que você é inferior. Não se sinta envergonhado de estar entrando dentro da igreja buscando a palavra de Deus, independente das suas condições hoje, né? Eu possuo tatuagens, tenho pincer, já tive muito mais pincers, né, anteriormente, mas hoje eu realmente conheço minha verdadeira identidade. E vi que aquilo não fazia parte de mim, não que eu tenha alguma coisa contra isso. Mas por muitas vezes eu me senti inferior de entrar na casa de Deus, de ir lá para ouvir a palavra por causa das minhas tatuagens, por causa dos meus pincers, né? E por muitas vezes ouvir muito sobre a doutrina, o que o irmão acha, o que o irmão vai pensar. Esteja alinhado com Deus. Busque a sua salvação independente de como você está hoje. Ah, Fernanda, mas foi minha cara inteira. Tem um piercing no rosto inteiro. Deus, ele quer a sua salvação. Jesus, ele já veio, sofreu no duro madeiro da cruz. E antes de ser crucificado, sofreu muito mais para morrer pela sua alma, pelo seu espírito, para morrer pelos seus pecados. Ele pegou a sua dívida, a minha dívida, e pagou. Então não ache que Jesus, que Deus, ele não quer a sua salvação pela sua condição física hoje. Né? E não escute se alguém fala pra você, ah, não, se afasta, do jeito que você tá, Deus nem te ouve mais, isso é mentira. O que mais Jesus quer é lutar pela sua salvação, para que nos últimos dias, quando ele vir em glória, tocar a trombeta, ele vê você subindo com o Pai também. Porque do que adianta Jesus ter vindo por nós, ele ter dado seu sangue por nós, sua vida por nós, se a gente acha que ele não vai nos ouvir, não vai nos receber pela nossa condição física do momento. Não existe isso, meus irmãos. Pode ter certeza que ele é o mais interessado na sua salvação. Ele é o mais interessado em que você busque, em que você vá para a igreja, em que você ore, em que você esteja ali presente, em que você receba a palavra de Deus para sua vida. Então não se sinta inferior pela sua condição atual. E muitas das vezes as pessoas, elas nem têm tatuagem, não têm pincer, mas às vezes se sentem inferior de ir à igreja por não ter uma roupa, não ter um sapato melhor, não ter uma roupa estilosa. Isso é passageiro, as coisas dessa terra é passageira. Busque pela sua alma a herança muito maior, a herança celestial, a herança dos céus, a herança após essa vida, que é só uma passagem. E pode ter certeza que enquanto você estiver buscando, Deus ele vai estar trabalhando ao seu favor, né? Para suprir a necessidade da sua casa, suprir a necessidade do seu lar. Porque Deus ele sabe de todas as coisas. Então ele não vai deixar faltar nada. O capítulo que eu vou trazer agora para vocês é 1 João, capítulo 3, versículo 4. Fala, todo aquele que peca transgride contra a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não ouviu, nem o conheceu. Então aqui fala que todo aquele que permanece em Jesus não peca, porque Jesus não teve pecado. Jesus veio para retirar os nossos pecados. Então se você conhece a palavra, se você conhece a Bíblia, se você segue a palavra, segue a Bíblia, segue os mandamentos de Jesus, você não peca. Né? Porque você vai estar recebendo o conhecimento. Agora, todo aquele que peca e vive no pecado, que fala, né, não conheceu a Jesus nem o viu. Né? Então, assim, se você não tem o conhecimento de quem é Jesus, o que ele passou pela terra, por você, pela sua salvação, você está em pecado, porque ainda você não entende o que Jesus fez por nós, né? O que é viver em santidade, o que é viver para Cristo. Porque a partir do momento que você recebe esse conhecimento, você começa a ter clareza. Você pode até não ser uma pessoa que lê muito sobre a Bíblia, que estuda muito, mas por você buscar, por você estar indo à igreja, você vai receber o conhecimento, né? Você vai estar ali recebendo as exortações da palavra. E Deus mostra pra gente e ele acusa no nosso coração o que é pecado e o que não é. Então, aquele que está debaixo, né, do que Jesus deixou pra nós, a partir do momento que ele veio pra nossa salvação, a gente não vive no pecado. Para aquele que não permanece nele, vive em pecado. E esse não ouviu, né? E nem ouviu, não ouviu falar sobre Jesus. O conhecimento ainda está raso. Mais pra frente, em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 14, fala, né? A confiança que depositamos nele é esta, em tudo quanto lhe pedirmos. E for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo o quanto pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. E isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, mas digo, reze por este, toda iniquidade de pecado. Mas há pecado que não leva à morte. Então aqui está falando sobre o que eu passei para vocês, é chegar na pessoa. É falar com ela com o amor de Cristo, né? É orar por ela, rezar por ela, seja da forma que você interpreta, né? Para você orientar. Às vezes a pessoa, o conhecimento dela tá raso, ela não sabe como que está vivendo em pecado, né? Que aquilo ali é um pecado.
Então, você pode exortar e orar pelaquela pessoa, rezar pelaquela pessoa, para que ela saia daquela situação, né? Para que o conhecimento chegue até ela. No início eu falei para vocês, né? No versículo 18 ele já fala, ó, sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca mais, o que não é, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já sobre o maligno, né? Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Nós que estamos em verdade, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o mundo já é do maligno, o mundo já está condenado ao maligno, né? Agora, a gente que veio de Deus, né? A gente que está em Cristo, a gente que está em Deus, a gente está em verdade. E você vira para mim, tá, Fernanda, eu já entendi, né? A nossa natureza é pecaminosa. Nós estamos num mundo que está condenado ao maligno, que está vivendo em pecado, né? O mundo, ele tende a nos puxar para o pecado, né? A nos fazer viver em pecado. Mas o que eu faço? Né? Como que eu começo a reconhecer? Né? Como que eu começo a me alinhar novamente perante a Deus, perante a Jesus? Né? Porque a gente tem que reconhecer o que o pecado traz à nossa vida, que é a culpa. Né? Ele traz a culpa. Você comete algo e fala, meu Deus, eu pequei. E aí? Vem a culpa, aí você se condena. E não é isso que Deus quer que nós fazemos com nós mesmos, porque o único que aponta o dedo, o único que acusa, o único que condena, o único que traz culpa pro seu coração é o inimigo. Deus, ele não faz isso. Jesus é amor. Jesus, ele é justo. Deus, ele é justo. Ele é justo e fiel. Né? Ele se ira contra aqueles que praticam o mal, mas ele reconhece também aqueles que se arrependem, que tentam voltar a lavar suas vestes perante ele. Né? E como que você vai, né, começar a reconhecer esses pecados, né? Porque talvez até agora você não recebeu nenhum conhecimento pra falar. Eu me comparava muito, me sentia inferior, porque eu achava que só eu era pecador. Mas agora que eu entendi que todos nós estamos vivendo debaixo do pecado desde o princípio, que foi Adão e Eva que pecou, a partir desse momento que você entendeu isso, tudo que eu falei até aqui, e você quer, né, se reconciliar, você quer começar a limpar suas vestes perante Deus, perante Cristo, eu vou falar pra você como que você vai começar a fazer isso. O primeiro passo é você confessar os seus pecados. Né? A palavra de Deus já fala, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Né? Quando você confessa, você assume a si mesmo, né? Primeiramente, porque você confessa da boca pra fora, contando pra alguém, né? Ou pra si mesmo, confessa com a boca que você cometeu tal coisa e confessar aos outros. Porque quando você conta isso pra outra pessoa, automaticamente não há nada mais que te culpa. O inimigo, ele não vai ter mais essa armadura, essa arma contra você, né? Era uma arma que ele tinha para usar contra você, para te trazer culpa, para te trazer condenação, para te trazer inferioridade, para te afastar da casa de Deus, para te afastar de Cristo, para você achar que Deus não tá te ouvindo, que Deus não te atende mais. Mas quando você faz isso, você confessa, realmente eu pequei, eu fiz isso, isso e isso. E você acha uma pessoa de confiança e conta isso para essa pessoa, expõe, né, se expõe sobre o que aconteceu, você tá confessando. E isso é menos uma arma que ele fica contra você. Né? E aí não tem mais ninguém que te acusa. O seu acusador vai embora no mesmo momento. A culpa, ela não vai dominar mais o seu coração a partir do momento que você faz isso. A segunda coisa é você não tentar esconder de Deus, né? Seja verdadeiro. Né? Isso traz também o primeiro, né? Que é confessar. Mas também é tentar esconder de Deus. Quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder, porque eles viram que estava nu perante Deus, né? Que eles estavam sem roupa. Mas Deus falou, como que saber que está sem roupa se eu não dei essa visão pra vocês, né? Vocês estavam andando aqui, fazendo tudo, mas vocês não tinham entendimento que vocês estavam nus. Então, como que saber isso? Porque pecaram contra Deus, desobedeceram a palavra do Senhor. Né? Deus falou para não comer da única árvore que tinha lá no jardim, e eles foram lá e comeram. Né? Então, eles entraram em pecado. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi esconder. Então, não tente esconder nada de Deus. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele enxerga tudo. Então, não há nada que você possa fazer que Deus não está vendo. Então, reconheça, só reconheça, pecou, errou, já confessa, já fala, meu Deus, pequei de novo, Senhor, me perdoa. Porque a gente não consegue esconder isso de Deus. E pode ter certeza que nos últimos dias vai estar tudo lá escrito no livro da vida. Tudo, as suas obras, seja ela boa, seja ela ruim, as minhas obras vão estar todas lá. Então não adianta a gente tentar esconder de um ser que é Deus, que vê tudo e que sabe de tudo. Então não tente esconder dele. Não pense que você tá fazendo mal pro próximo, que você tá roubando seu patrão, que você tá fazendo, seja lá o que for, traindo a sua esposa, e que, ninguém tá sabendo até então. Tem tantos anos que eu tô fazendo isso, ninguém tá sabendo. Não tente. Não ache que ninguém tá sabendo, porque Deus tá. Deus tá sabendo. E tudo que a gente pratica aqui tem um preço. E isso você pode ter certeza, vai ter um preço. E por último, não menos importante,
agarre à esperança, né? A palavra de Deus nos assegura disso, que nós temos a esperança de ir para a glória, né? De viver a vida eterna com Cristo, né? De viver uma vida realmente de abundância, de paz, de tranquilidade, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais medo, né? Onde estaremos lá todos reunidos glorificando o nome do Senhor. Então agarre nessa esperança, né? Que é a vida eterna, a vida próspera com Ele. Essa é a única certeza que nós temos, né? Que Cristo vai voltar, que Jesus vai voltar, e com Ele a sua igreja vai subir. E a igreja, não estou falando do templo, você é a igreja, eu sou a igreja. Então a igreja que estiver pronta, preparada, vai subir. Né? Tem uma passagem da Bíblia que fala, né, das viúvas, que as que se prepararam estavam com a botija cheia de azeite, esperando, né, o amado. Mas as que não se prepararam, não cuidaram antecipadamente, foram comprar azeite. E quando elas chegaram lá e tentaram entrar, né? Não, eu tô aqui, comprei, achei o azeite. A palavra fala que Deus olha para elas e fala: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Né? Você não se preparou antes, você não cuidou antes do que tinha que ser feito. Né? O azeite, a sua botija, ela tem que estar cheia para que no último dia você não se perca, tendo que ir buscar, né? Como essa passagem das viúvas falam. Então se prepare. Hoje em dia o conhecimento está aí para todos, né? Não adianta a gente falar: nossa, mas eu não sabia. Porque em algum lugar a gente ouve falar, né? A gente tem acesso a muitas coisas. Então procure o que é certo, procure andar em santidade, procure endireitar suas veredas. Porque no último dia Deus vai querer saber o que você fez. As pessoas que passaram pela sua vida, você exortou, você ajudou, você falou de Deus para elas. Então é isso que Deus quer de nós. Né? Jesus veio e deixou um legado. Né? O legado dele foi o que? Os discípulos. Né? Os discípulos seguiam a Jesus, entendiam a palavra de Deus, conheciam essa palavra para o quê? Para espalhar a palavra de Jesus. Né? Então esse legado é nosso ainda. Né? Jesus deixou a Bíblia, que é um livro, ele seja você entender ele da forma que você quiser, de sabedoria ou não, né? Ou de fé, de espiritualidade. Mas Jesus deixou o quê? Fale, vai e fale de mim para todos aqueles que passaram no seu caminho. Que Jesus quer o quê? Salvar o máximo de pessoas que ele puder. Porque ele vai voltar. Uma hora Deus vai voltar. E ele não quer te deixar para trás, ele não quer me deixar para trás. Então que ainda agora, que há tempo, endireitemos nossas veredas, porque a gente não sabe o dia nem a hora que Cristo vai voltar. Então que estejamos prontos, que estejamos preparados e que o nosso nome não esteja apagado do livro da vida. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Tá? Espero que Deus fale o seu coração. Não sei da maneira que ele vai falar, né, através dessa palavra, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que você acha que precisa de ouvir essa palavra, né? E também de deixar seu comentário, se tá fazendo sentido, né? Se a forma que eu tô explicando aqui para vocês está ficando clara. E se não, né, pra gente poder melhorar também. Mas é isso. Um beijo no seu coração e até a próxima terça-feira.